E aí, pô, foi aonde eu conheci o cara que me ensinou a pensar diferente, que foi o Sumar, falecido Sumar. Pô, Sumar, irmão, cara de uma inteligência e de um comprometimento com a sociedade. O Sumar falava pra mim assim: Santana, a gente tem que ter duas condições aqui na favela pra trabalhar. Não machucar nenhum inocente e voltar pra casa sem ser preso. Esse é nosso objetivo. Meu irmão, e o cara era brilhante, meu irmão. O cara era brilhante. E nisso, pô, o Sumar começou a me explicar. Falou, cara, existe uma guerra psicológica. Existe uma questão aqui que tu tem que entender que é de ideologia. Não é só de crime. Só por uma misericórdia do Senhor para livrar aquelas crianças. Mas assim... E aí, meu irmão, o Sumar me fez entender que eu tinha que usar aquilo que eu tinha de melhor, que era outros conhecimentos, outras coisas que eu estava vivendo na minha época, que era curtir um restaurante diferenciado. Aí, pô, eu lembro até hoje ele falando comigo: Santana, tá vendo aquela menina ali? Olha lá, tá comendo fofura e guaravita. O vagabundo pagou pra ela fofura e guaravita e ela tá achando que tá abalando, irmão. Só que a lei da gravidade vai chegar pra ela. Ela vai deixar de ser essa menininha linda. Irmão, quando tiver oportunidade, passa o teu contato pra ela e apresenta esse outro mundo, irmão. Fala pra ela que tu vai levar ela pra comer um salmão com alcaparras. Eu lembro até hoje, irmão. Parece bobeira, mas não é, irmão. E aí eu comecei a fazer contato com a população. Alguns pegavam meu número, rasgavam na minha cara. Outros fingiam que rasgavam e pegavam meu contato. E a nossa guarnição era eu, cabeludo, e os 3 careca. Irmão, Sumar, Soares e Valente. E aí começou a surgir ocorrências diferenciadas. Ocorrências de expressão, de sacos e sacos de droga, de arma, de traficante homicida que estava matando muito na favela. Eu comecei a entender que aquela situação, somente quando a gente fala de inteligência, né, que muita gente fala, pô, a gente tem que deixar... Não, realmente, a gente tem que trabalhar muito esse lado de inteligência, porque a informação é tudo. Você entrar numa favela somente pelo barata-voo e tu entrar na favela com barata-voo, mas com um objetivo, é diferenciado. Tu tá entrando com um objetivo. O croquis, quando tu for montar o briefzinho lá, que tu vai reunir a equipe, é tudo diferente, irmão. É tudo diferente. A informação vem, tu sabe... Pô, antigão, riscado, pai do Oberdão, uma vez falou que nunca mais esqueci isso na minha vida. Tem mais de 8 anos. Muito mais de 8 anos. Virou pra mim e falou assim: Santana, sabe por que vocês não pegam ninguém? Porque vocês fazem o que eles estão esperando. Vocês entram pela principal. Vocês vão pelas vielas. Irmão, sai pulando casa. Sai pulando muro. Não tem um rio lá na cidade dele, aquele esgoto? Tem disposição? Entra pelo esgoto. E aí, meu irmão, aí a gente começou a entender como era bom ser policial e ter disposição. Medo a gente tem, irmão. Mas a coragem sobrepõe o medo. Tem essa que a polícia fala que não tem medo. É mentira, irmão. Tá dentro de um valão, sem condição nenhuma de correr. E aí, como é que tu faz? Então, assim, ali a gente começou a ser um pouquinho policial. Pegando informação, fazendo diferente, né? A informação tudo no salmão com alcaparra. Pô, meu irmão. E vou te falar mais, eu era covarde, irmão. Eu era covarde. Eu enviava presentes até Xandão, meu irmão. Eu era covarde. A gente fazia uma vaquinha da guarnição. Irmão, e o contato vinha, irmão. E o contato vinha. Porque assim, ó, um morador, não é que a gente tá comprando um morador, não. Mas esse tá tipo... trazendo aí pro teu lado. Mas tinha tipo de informação que só tinha como vir da mulher do gerente, cara. E como é que tu conquista a mulher do gerente, irmão? É quando tu chega na casa dela, tu vê o marido dela, por lá, chegava na casa do vagabundo, acorda. Aí, pô, a gente via que a mulher tava à vontade e tal. A gente, ó, chega você pra cá. Senhora, está saindo aqui, a senhora tá à vontade, troca de roupa. Aí a mulher já, ó, pô, cara é diferenciado. O cara me respeitou, viu que eu tô deitada.
Aí, pô, numa dessas o vagabundo foi lá pra acordar um molequinho, o filho dele, que tava dormindo no tapete, irmão, duro. Porra, deu um chute na cabeça do moleque, cara. Pra acordar o moleque. Acorda aí. Olhei pra ela, ela balançou a cabeça. Falei, pô, irmão, é agora. Falei, filha, deixa eu te apresentar outro mundo. Abri a geladeira dela, falei, o cara é gerente do tráfico. Olha como é que tá a tua casa. Tua geladeira tá igual um aquário. Só tem água. Só tem água, irmão. Deixa eu te apresentar outra vida. Não, eu vou morrer, não vai nada, filho. Deixa eu te apresentar. E aí começou, irmão, a parada evoluir. Esse contato foi determinante enquanto eu estive lá. Mas aí, é claro que eu tive que fazer diferente, tive que provar, irmão. E aí, como é que tu prova, irmão? Você sozinho, com teu carro, nada oficial. Será que o Estado não sabe disso, irmão? Claro que sabe, pô, porque a gente é diferenciado, a gente é PEMERG, irmão. Tu acha que a PEMERG não sabe que a gente investe num colaborador, tira do nosso bolso porque a gente ama o que faz? A gente ama o que faz, irmão. Ah, não, eu sou vocacionado, irmão. Eu tenho certeza disso que eu sou vocacionado. Aí eu vou lá no bico da favela com o meu carro, aponto o meu carro, pensando, meu irmão, será que ela fez um Troia pra mim? Será que os caras estão vindo no outro carro pra me fuzilar? Aí ela vai, entra no carro, meu Deus, besteira que eu tô... Não, fica tranquila, tô te dando a minha palavra. Aí chego lá no mercado, pode escolher, vai lá dentro, escolhe o que tu quer. Pode escolher. Mulher vem, meu irmão, aquela compra do ano. Como é que não vai gostar do polícia, irmão? Não quis sair com ela, não quis nada dela. Falei com ela, só quero a tua confiança. Isso daí que eu tô fazendo pra você é pra você entender que você não merece aquilo. Que você não merece o homem que você tem. Você tá mendigando um amor. E a mulher começa a ver que, meu irmão, ela nasceu pra ser uma dama, ela nasceu pra ser uma princesa. E o Mike, né, irmão? O Mike tem esse poder, né, irmão? O Mike é diferenciado, né, irmão? Quer ser feliz, né, irmão? Eu falo pra minha esposa. A minha esposa só arrumou otário a vida toda, irmão. Só otário. Eu, antes de conhecê-la, vi uma foto dela através de um amigo meu. Falei, vou casar com essa mulher, irmão. Da minha guarnição, Marrom. Tá me ouvindo, Marrom, meu padrinho de casamento. Marrom, não vou te apresentar não, Santana. Tu tá perdido? Foi que perdido, Marrom. Pô, só porque eu tô solteiro, irmão? Solteiro não tá comprometido com ninguém. Aí já atravessei o samba do Marrom. Peguei o contato no Facebook. Mandei mensagem. Quando ela me respondeu, que era pra resolver o negócio da CNH pra ela, eu falei, minha filha, não seja por isso. Vou resolver todos os teus problemas. Ela, porra, conversinha de polícia. Eu falei, conversinha de polícia não. Conversinha do polícia. Eu sou diferenciado. Eu vou casar contigo. Não tinha visto a mulher, irmão. E aí? E aí, Glauber? E aí, deu certo, né? Porra, irmão. Irmão, é claro que é mérito dela. É a mulher da minha vida, irmão. Eu não tenho tatuagem no corpo, mas eu já prometi a ela. Primeira tatuagem que se eu um dia eu colocar, vai ser o rosto dela. Irmão, o Mike aqui, o favelado, que é aí que eu te falo que a favela venceu. A favela venceu quando tu sai da favela ou quando a favela deixa de ser favela, irmão. Ô, irmão, um policial militar do Rio de Janeiro casou no castelo de Itaipava, irmão. Irmão, é milagre atrás de milagre. Isso acontece com Manga, irmão. Isso acontece com o policial militar do estado do Rio de Janeiro, irmão. Da onde que eu nasci, pô? Busca aí no Google aí, ó. Favela do loteamento São Sebastião. Mas tu tem o dom, né, cara? Tu profetizou a gata lá, pô. Tu conquistou a mulher do gerente, pô, pra te dar a informação. O Valente, tá me ouvindo, Valente? Valente, melhor motopau que eu já trabalhei. Não desmerecendo os outros policiais. Mas o Valente, ele tem... o azimuth do Valente é surreal. Ele conhece todas as ruas, ele conhece tudo. Todo lugar que ele anda, ele grava o nome de todas as ruas, todos os becos, toda a viela. E o Valente falava assim pra mim no começo do serviço, quando a gente ia bater informe, né? Ele falava assim, papel, tem que ter fé, papel. Tem que ter fé. Tem que ter fé, irmão. Tem que ter fé. Se tu for na ocorrência, achando que não vai dar certo, o vagabundo vai passar no teu lado e tu não vai lograr êxito. Então, assim, nesse apanhado na Cidade de Deus... Tu foi conquistando, tá falando da mulher que tu teve que investir a guarnição, levar pro mercado pra ter informação. E aí, meu irmão, ela chegou em casa com aquele comprão, né, meu irmão? E não foi papo daquele Danonezinho de promoção, não, irmão. Mandei ela pegar o melhor.
Falei, é de Danete pra cima, filho. É de Danete pra cima. Pega lactobacilo vivo. Entendeu? Irmão. Tu tem que apresentar outro mundo, Glauber. Tu tá entendendo, irmão? Sim. Porque o cara tá achando que tá vivendo ali dentro, irmão. Ele tá achando que aquilo é vida, cara. Ele vive igual um rato, irmão. Tu chega na casa do cara que fala que é gerente, não tem nada, irmão. O cara tá com um cordãozão de ouro no pescoço. Tu abre a geladeira. Porra, não tem nem frango, irmão. Nem bife de fígado. E a criancinha tá lá. Com um pacote de fofura pela metade pra tomar café da manhã. Aí quando você, policial militar, destemido, talentoso, que tem alguém pra te orientar, vai por aqui, vai por ali. Aí, pô, começa a ganhar um cidadão. Aí tu pega um molequinho que quer comprar chuteira. Tu vai lá na mãe, chama a família no canto, ó. Vai na loja tal, vai estar pago lá e eu não vou me apresentar. Vou no Paisano lá e vou comprar chuteira e vou deixar pago pra você. Ninguém sabe que eu sou polícia. A sociedade carece disso, cara. De ter policiais que fazem a diferença. E lá na Cidade de Deus eu comecei a aprender isso com esses caras. Comecei a aprender isso com uma boa liderança. Agora, o tráfico se aproveita de tudo isso aí? Se aproveita. Eu, nessa... Até no relato desse apanhado, né, que eu fui trazendo as memórias, as experiências que eu tinha da favela, a visão que eu tinha da favela. Eu queria entender porque muitas vezes o próprio morador de bem, ele não queria a polícia ali. Ele é de bem. É um morador de bem, mas ele não quer a polícia ali. Eu queria entender isso. E eu indagava. Eu indagava o morador. Morador, tu é cidadão. Eu sabia que o cara era cidadão. O cara é gente boa. O cara virava pra mim e falava assim, ó. Ô Santana, meu irmão, eles se colocam como favelado, né? Tu chama de favelado agora, aqui no programa, eles vão aí, pô, meu irmão, me detonar na rede social. Mas quando tá lá na comunidade, fala assim, pô, irmão, eu sou favelado. Quando o Estado vem pra cá, ele me oprime. Aí tu fala assim, cara, eu tô garantindo o teu ir e vir, que é constitucional. Eu tô garantindo o teu sono. Ele falou, meu irmão, mas o pacote de benefício para nós que mora na favela, que é favelado, é maior com a ausência de vocês. Aí eu, pô, como assim, irmão? Irmão, tu me parou agora aqui na minha moto. Tu tá me dando um sermão agora aqui porque tá eu, minha mulher e meu filho na moto. Se o Estado não tá aqui, eu transito e eu boto mais 2 filhos aqui na moto e ninguém tá aí, irmão. Tu tá me cobrando capacete. Tu tá me cobrando CNH. Favelado não tira CNH. Fala, meu irmão, mas calma aí, cara. Esse daqui é teu mundo? E lá fora? E não, aqui é meu mundo, aqui eu tenho tudo. Que tudo, cara. Não vou lá fora. Que tudo. Então, o próprio cidadão de bem, e eu te falo em particular, alguns moradores da Cidade de Deus, eles têm essa visão de querer, de fato, a ausência do Estado, porque o combo, o Glauber, é muito maior. O combo de benefícios que eles recebem é muito maior. Roubam uma carga, leva pra dentro da favela. Meu irmão, o cara vai pagar um micro-ondas, não tem noção agora quanto é que tá, uns R$400. R$1.000. Pô, cara, chega lá, ó. 300. Black Friday do narcotráfico. Meu irmão, lá eles falam galo. 2 galos, 3 galos, vende galo. E o cara vende aquilo tudo e porra, o cara, morador, sai dali bonito. Aí daqui a pouco entra caminhão de carne. Quando o cara vai vir, o cara fez a ceia dele de Natal, meu irmão. Tem tudo na casa dele, móvel novo, eletrodoméstico. É claro que ele tem parcela no crime. Se ele está sendo beneficiado pelo crime, irmão, para mim, a mão dele tá tão suja quanto o cara que tá segurando a arma que tá vendendo droga. Inclusive, a lei prevê isso, que é a receptação. E é um crime que dá uma dor de cabeça. Só que o Estado não tem interesse, não vai atrás. E assim, a favela, cara, as pessoas falam assim, não, vamos legalizar as drogas. Porra, vou nem me aprofundar nisso, que isso aí, cara, aí vai ter que ser 3 podcasts.
Aí o cara vira e fala assim, não, vamos legalizar as drogas. Quem disse, cara, que o tráfico vive só de droga, meu irmão? Os caras é igual gafanhoto, irmão. Tudo que é crime na favela acontece. Tudo que é crime.